Europa podem achar que as manifestações foram contra a Copa das Confederações. Isso foi, eu acho, uma coincidência. As manifestações começaram para que se reduzisse 20 centavos nas passagens de ônibus e metrô. O que aconteceu é que no dia 17 de junho, uma manifestação de 5 mil pessoas, então era uma manifestação razoavelmente pequena, foi atacada violentamente pela polícia. Isso num mundo em que já não se pode mais atacar ninguém na rua sem que isso fique claro. E isso foi para o Twitter, foi para o Facebook e foi para a internet. Isso foi filmado, foi fotografado. Dia 13 de junho, isso. 13 de junho. 4 dias depois, se organizaram manifestações no Brasil inteiro em repúdio a essa reação da polícia. Em 4 dias, uma manifestação de 5 mil pessoas virou uma manifestação de centenas de milhares de pessoas pelo Brasil, que já não estavam mais ali reivindicando os 20 centavos da passagem. Elas já estavam, basicamente, reivindicando o direito de se protestar. Era uma meta-manifestação nesse sentido. E aí, depois daí ficou tudo muito confuso. Foi como se tivessem aberto a caixa de Pandora. Porque daí começaram a aparecer muitas manifestações em muitos lugares contra vários motivos. Por vários motivos. E às vezes antagônicos. Você via pessoas de direita e pessoas de esquerda numa mesma passeata. E às vezes até o mesmo motivo de manifestação tinha razões diferentes. Por exemplo, no começo das passeatas as pessoas gritavam sem partido, querendo dizer que aquilo não era uma manifestação política guiada pelos partidos institucionais. Isso no começo parecia uma coisa de esquerda e levemente anarquista. Logo depois apareceram skinheads de direita e começaram a bater em quem tinha bandeira de partido, quer dizer, então a mesma reivindicação tinha motivos diferentes. E, enfim, como o Michel falou, é tudo muito complexo e confuso. Vamos falando quando as perguntas vierem. Das heißt, wir haben es mit einem schwelenden Konflikt zu tun und wenn die Fahrpreise der öffentlichen Verkehrsmittel ein Jahr vorher erhöht worden wären, wäre eventuell das die Initialzündung gewesen. Ja, also wer denkt, es gäbe keine sozialen Konflikte und keine Proteste, keine Demonstrationen in Brasilien und plötzlich während eines Fußballturniers erscheinen sie, der hat sich natürlich geirrt. Also aus meiner Sicht gibt es immer Proteste. Das Überraschende war ja, dass es plötzlich diese Proteste, diese Demonstrationen so viele Menschen auf die Straße gelockt haben. Ja, wenn man sich das anschaut, in den sagen wir 2 Jahren vor dem Confed Cup, da gab es jetzt mal Beispiele aus Rio, da wurden die Feuerwehrmänner haben gestreikt, die Feuerwehr ist eine Einrichtung in Brasilien des Militärs, deswegen gilt es dann als Desertation, wenn die so etwas machen, deswegen kamen alle Streikenden ins Gefängnis, dann haben andere zur Unterstützung von ihnen vor dem Landtag gecampt. Zur gleichen Zeit gab es einen Unfall mit der Straßenbahn in Rio, dann wurde eigentlich das gleiche Prinzip, da wurde dann einfach von einer Demonstration in die andere übergegangen und es wurde mit aufgenommen. Dann auch die Problematik der Zwangsenteignung. Das ist in Rio de Janeiro, würde ich sagen, ein großes Problem. In mehreren Bereichen werden Menschen zwangsumgesiedelt, die weg müssen wegen dem Olympiapark, wegen dem Maracanã oder wegen neuen Straßen und die wollen nicht unbedingt da weg. Das ist auch etwas, was eben eigentlich schon lange passiert. Und ich sehe auch nicht wirklich, wie man das bis nächstes Jahr lösen soll. Aber dass es verschiedene Unzufriedenheiten gibt, das ist schon lange so. Und da zeigt sich vielleicht auch ein Beispiel. Es werden Lifte in die Favelas gebaut in Rio. Wenn man einen Lift baut, muss man diese Pfosten bauen und wenn man Pfosten baut, müssen Leute weg. Es geht nicht anders, man muss Platz schaffen. Jetzt wird mir jemand sagen, dieser Lift, ist der gut oder schlecht? Ich würde sagen, er ist eigentlich gut. Er ist nötig, Fortbewegungsmittel zu haben. Jetzt muss aber jemand weg, der wird wieder sagen, nein, der ist nicht gut, dieser Lift. Also man wird sich nie auf einen Nenner treffen. Und meine These ist so ein bisschen, dass die Fußball-WM, diese großen Fußballturniere für Brasilien ein so wichtiges Ereignis sind, dass sie
als Vehikel und als Plattform genutzt werden, um dann eben die eigene Nationalität, die eigene Gesellschaft zu diskutieren. Und deswegen war das dann eben der Moment, dass sich alle berufen gefühlt haben, auf die Straße zu gehen und jeder für sein Interesse zu demonstrieren. Störung und als anarchisches Element begreifen. Man kann aber durchaus auch sagen, Bürger, die auf die Straße gehen, zum Teil legitime Forderungen artikulieren, sind durchaus eine Bereicherung in der Demokratie. Wie reagiert denn die politische Klasse in Brasilien? Eu acho que a primeira diferença dessas manifestações recentes em relação a todas as anteriores é que nos últimos 35 anos foi a primeira manifestação que não teve nem a liderança, nem a participação oficial do PT, no Partido dos Trabalhadores, que é o partido que está no governo. Então, essa é a primeira característica. Todas as grandes manifestações políticas no Brasil, desde o surgimento do PT, tiveram a participação quando não tiveram a liderança do próprio PT. Então, essa primeira característica foi muito relevante, porque ela chamava atenção para o fato de que o PT estava pagando um alto preço por estar no governo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no Brasil, nós estamos há quase 20 anos com governos social-democratas. Primeiro o governo Fernando Henrique Cardoso e depois os governos do PT. E esses governos todos vêm implementando políticas sociais inovadoras no país. E o Brasil vem conhecendo uma queda, ainda que lenta, mas uma queda importante na desigualdade social, que é uma das principais marcas negativas do país. Apesar disso, apesar de todo esse processo que é avaliado positivamente, praticamente consensualmente por todos os analistas, nós assistimos a uma manifestação de absoluta rejeição, não do governo federal ou do governo específico, mas uma rejeição, como dizer, de tudo que está aí. Cada manifestante carregava uma placa em que ele expunha a sua manifestação, a sua reivindicação. Isso também é absolutamente novo, porque todas as manifestações, você geralmente tem uma reivindicação principal que aglutina, que reúne todos em torno dela. Nessas manifestações não havia, com exceção da primeira, pelo aumento dos centavos do ônibus, fora essa, todas as outras não tinham uma reivindicação, tinham várias e contraditórias, como o Antônio lembrou. Então, essa situação de você ter 200, 300, 500 reivindicações diferentes trazidas individualmente também é uma outra característica que diferencia essa manifestação de todas as anteriores. E, finalmente, tem a questão da FIFA. Eu acho que é uma questão importante que nós vamos tratar em seguida. Primeiro, eu queria falar uma coisa que eu vejo que está se falando das manifestações com muito receio das manifestações, se haverá manifestações na Copa ou não. E o Brasil viveu esse processo todo com muita alegria, porque era uma quebra na hipocrisia nacional. Os clichês que você elencou sobre o Brasil não são só clichês de fora, do estrangeiro que vê o Brasil. Os brasileiros também usam esses clichês. Aqui é tudo bem, nós não somos violentos. Quer dizer, um país que passou 3/5 de sua história comercializando pessoas e se cria não violento. Então foi uma coisa muito positiva, assim, as pessoas estão reivindicando e estão gritando na rua que as coisas estão erradas. Teve uma coisa que o Michel falou que é interessante também, que foi surpreendente, que foi, isso acontece num momento economicamente muito positivo, com desemprego mínimo, o desemprego estava em 6% em junho de 2013,
E talvez não tenha sido apesar disso, mas tenha sido justamente por causa do bom momento, por causa da inclusão social que houve nas últimas décadas. Tem um cientista social chamado Marcos Nobre, que publicou um livro de 40 páginas sobre as manifestações chamado Choque de Democracia. E ele falava que o Brasil, antes desses 20 anos que o Michel falou de Fernando Henrique e PT, ele vivia uma situação tão agonizante economicamente que as pessoas sequer eram capazes de parar para olhar em volta. A inflação era altíssima, você recebia o seu salário na sexta, você tinha que ir no supermercado porque segunda-feira você teria perdido uma porcentagem grande desse salário. O que aconteceu foi que 30 milhões de pessoas foram incluídas no jogo, né? Foram trazidas para dentro da sociedade, mas foram postas como numa salinha de espera. Elas foram colocadas, mas não foram plenamente colocadas. E isso criou uma panela de pressão ali. Você tem uma classe média que é uma classe média economicamente classe média, mas ela não é uma classe média no ponto de vista educacional, de saúde, de direito aos serviços, é uma classe média escanteada. Então, e a classe média antiga, que já estava ali gozando desses direitos, ficou espremida também. Então, enfim, são vários fatores, mas só lembrando que é uma coisa, pelo menos o Brasil viveu com muito receio. Claro, quando você vê coisa pegando fogo, fica todo mundo apavorado, eu inclusive, mas que viveu isso como uma crise positiva no processo social. Wenn wir jetzt feststellen, dass, obwohl das vielleicht positiv zu bewerten ist, die Träger dieser Forderungen und auch die Forderungen an sich diffus sind oder heterogen sind, kann man wenigstens sagen, wer der Adressat ist. Weil sie alle klingen so, als ob das sich eindeutig an die nationalen Eliten, an die Politik in Brasilien richtet. Dann frage ich mich trotzdem, der Zeitpunkt Confederations Cup, ist der wirklich rein willkürlich oder gibt es auch eine Unzufriedenheit mit der FIFA? Das habe ich, denke ich, davor in der Antwort schon gesagt, ist auf keinen Fall willkürlich. Also ich denke mir, ich vergleiche mir die Fußball-WM in Brasilien mit einem Nationalfeiertag. Aus meiner Sicht ist der Nationalfeiertag in Brasilien wäre 7. September, der ist für die breite Bevölkerung völlig unwichtig. In Wirklichkeit hat Brasilien alle 4 Jahre einen Nationalfeiermonat. Und das ist die Fußball-WM. Und das ist der Moment, in dem man seine Nationalität diskutiert, was es bedeutet, Brasilianer zu heißen. Und jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation in dem Sinne, dass Brasilien nicht nur an einer WM teilnimmt, sondern sie auch noch ausrichtet. Somit wurde sozusagen noch zusätzliche 2 Nationalfeierwochen kamen damit rein. Also es hängt aus meiner Sicht absolut damit zusammen, dass man in Brasilien den Fußball nimmt, um solche Dinge zu diskutieren und natürlich auch ausnutzt, dass es eine Medienaufmerksamkeit dabei gibt. Die Adressaten, und dann unter den Adressaten ist natürlich die FIFA, aber ich würde sagen in einem Sinne, dass die Brasilianer nicht gegen die WM sind, aber sie sind gegen eine WM der FIFA. Das Selbstverständnis ist vielmehr, der Fußball gehört uns, wir wollen unsere WM machen. Und deswegen wurden dann, also auch sehr bezeichnend war für mich schon Monate vor dem Confed Cup, dass in Porto Alegre, einer Stadt in Südbrasilien, eins der WM-Maskottchen aufgestellt wurde, ein aufblasbares Maskottchen. Und das führte zu einer Demonstration und dieses Maskottchen wurde attackiert und die Polizei in Porto Alegre hat begonnen, dieses Maskottchen zu bewachen. Mehrere Polizeiautos und keine Ahnung wie viele Polizisten waren um dieses Maskottchen rumgestanden und haben es bewacht. Das ist aus meiner Sicht ganz symbolisch, hier, dass die Leute dann einfach verärgert waren und gesagt haben, hier von unseren Steuergeldern wird diese Polizei bezahlt und statt sich um Menschenleben zu kümmern, statt den Verkehr zu regeln, wird das Abzeichen der FIFA-WM bewacht und auch noch in ganz absurder Art und Weise, weil natürlich irgendwann irgendwer drauf gekommen ist, etwas zu schmeißen und das Maskottchen, dem ging die Luft aus. Also man hat es durchaus geschafft, aber es soll natürlich auch eine Botschaft an die Politiker gegeben werden. Ich habe das Signal bekommen, dass wir leider schon am Ende sind. Ich würde Sie trotzdem bitten, Sie beide zumindest noch ein ganz kurzes Schlusswort zu formulieren. Was könnte sich die FIFA vielleicht merken? Wie könnte sie die Situation beruhigen? Wie könnte sie ein Signal aussenden? Das zeigt, die FIFA hat verstanden.
que agora não há muito o que fazer, porque o leite já foi derramado. A verdade é que os brasileiros comemoraram a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo. Como o Martim lembrou, cada Copa do Mundo o Brasil para. O país para assistir a Copa, todas as Copas. Então, quando o Brasil foi escolhido para sediar novamente a Copa do Mundo, foi uma grande festa. Só que os brasileiros não sabiam que iam pagar um preço muito alto. Todas as capitais do Brasil têm ótimos estádios de futebol, todas. Não era preciso construir nenhum estádio. Já existem estádios em todas as capitais e até mesmo em outras cidades de porte médio no Brasil. Talvez fosse necessária uma reforma, uma modernização em um ou outro estádio, mas o que se viu não foi isso. O que se viu foi praticamente a demolição dos estádios e a construção de novos estádios a um preço muito elevado, a um custo muito elevado. Então, uma das principais reclamações que percorreram as manifestações, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu vi a manifestação, por exemplo, na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. 400 lá, disseram, não sei se foi tudo isso, mas 400 mil pessoas estariam protestando contra os gastos na reforma do estádio de futebol local. Por quê? Porque Cuiabá não tem um hospital público do primeiro mundo, não tem escolas públicas do primeiro mundo, mas agora vai ter um estádio de futebol do primeiro mundo. Então, a crítica também à capacidade ociosa desses estádios. Depois da Copa do Mundo, muitos desses estádios não terão público suficiente, regular, nos jogos locais, para justificar um investimento tão elevado. Eu acredito que esse foi um ponto muito importante e que a FIFA provavelmente vai ter que pensar nisso nos próximos casos. Não quando a Copa ocorrer na Alemanha ou em outros países. Mas, eu acho que a FIFA possa... Ganz kurz, bitte. Ganz kurz, bitte. Sim. Eu não acho que a FIFA possa fazer algo, como o Michel falou, porque as coisas já aconteceram. E também não acho que seja uma questão da FIFA, né? A CBF não é uma instituição reconhecida exatamente por sua transparência, sua lisura na maneira como trabalha. Eu acho que é impossível prever. O que eu gostaria que acontecesse na Copa é que houvesse uma Copa maravilhosa e houvesse protestos maravilhosos também. Que as duas coisas acontecessem juntas. Frau Mechthild für die Aufmerksamkeit. Bitte melden Sie sich. Page. Sorry.